Olá, a nossa convidada de hoje é poeta, jornalista, pesquisadora, mas principalmente feminista. Participou de 2 momentos importantes do feminismo contemporâneo. Em 1975, do início do feminismo de massa. Em 1980, de um movimento crítico em relação à situação de violência vivida pelas mulheres. E que ficou conhecido internacionalmente pelo slogan "Quem ama, não mata". Depois de um longo percurso no jornalismo e na pesquisa, Elizabeth Fleury lança agora uma obra fundamental, o Dicionário Feminino da Infâmia. Uma obra fundamental para quem quer conhecer, mas também transformar a situação das mulheres numa sociedade patriarcal, desigual, injusta e, por vezes, tão violenta como a nossa. Beth, estamos aqui 40 anos depois dos nossos movimentos, né, de 1975, Ano Internacional da Mulher, mas vamos começar pelos valores aprendidos na infância. Desde quando você se lembra de ser feminista? Olha, me lembro que há pouco tempo atrás eu reencontrei um amigo nosso comum, Washington Tadeu de Mello, que estava dirigindo Cultural, BDMG Cultural, ano passado. Aí sentei com ele e meu filho almoçando, estavam vindo um museu na Praça da Liberdade, e eu contando para ele, olha, esse meu irmão que está aí, que é vice-diretor e tal, ele era meu escravo na infância. Pode contar para ele que eu te contei essa história. Porque a gente era muito ligado, ele era 2 anos e meio mais velho que eu me lembro das distinções de gênero. O rapaz, o menino ia acompanhar o pai na fazenda, na brincadeira, ele podia pular, ele podia não sei o quê, e eu tinha que ficar quietinha, tinha que isso, que aquilo, e eu cheia de energia, eu ficava muito chateada, eu falava, por que só ele pode? Por que eu não posso? Então, essa é uma fase assim, que me lembro muito claramente. Freud tem outras explicações para isso, nós sabemos, né? Uhum. Mas eu me lembro que esse foi o momento que me despertou essa diferença no sentido desigual, entendeu? Da liberdade. Que pensando, assim, eu mesma olhando também para a minha trajetória, eu me lembro da minha irmã, que foi uma feminista avant la lettre, né? Como se diz, antes do tempo, que não havia teoria, não havia nada. Mas ela já estudava à noite, ela ia ao cinema sozinha, e isso nos anos 60 era bem causava raro. Espécie. Mas eu acho que ali foi o meu primeiro exemplo que ela me falava muito, as mulheres têm que ter direitos iguais. Entendo. E você, assim, e no feminismo propriamente dito, sei lá, 1970 e pouco, 75, 74, que nós tivemos o nosso grupo, né? 74, acho que começou por aí, não é? Nessa fase? Você se lembra como é que eram os nossos encontros? Eu me lembro que você foi a pessoa que me chamou. Você já era mais conhecida dentro da universidade, eu estava chegando e tal, enfim, tomando os espaços, me apropriando um pouco do espaço, tentando entender como me comportar dentro da Faculdade de Filosofia, como ser uma moça dos anos 70 em Belo Horizonte. Eu vinha de Sete Lagoas, né, vida do interior, etc., mas com um monte de leituras, 1000 expectativas, 1000 vontades. E me lembro que você já era uma pessoa assim, a Miriam e tal, não sei o quê, Luiz Moraes, Miriam Cris, Flamínio Fantini, eram as pessoas assim que a gente tinha como referência. Era tudo misturado, né? Era o feminismo e a imprensa alternativa. E você já era monitora naquela época que eu entrei. Aí a gente achava você assim chiquérrima. Aí Miriam me chamou para ir fazer parte desse grupo, então eu fui. Você se lembra como é que era? Me lembro muito. As primeiras leituras me ajudaram a entender por que esse meu sentimento, até de infância, entendeu? E eu sempre tive essa coisa da causa, da igualdade, da fraternidade. Esse meu irmão mesmo, a gente discutia em casa, ele falava, você vai ver onde você vai chegar com esse negócio de defensora dos fracos e oprimidos. Isso era na adolescência. Você falou então eu entendi isso. Mas você lembra das lendo aquelas coisas. Leituras, eu lembro que era Origem da Família e da Propriedade Privada, do Engels, porque a gente fazia uma relação direta política. A Marta Haneke. E tinha aquela mulher Kollontai, Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai, grande feminista russa, né? Russa. E a gente tinha muito interesse em estudar os russos naquela época, porque a Revolução Russa tinha acontecido, já estávamos, sei lá quantos anos daquilo, se 50 anos, 40 anos, e tinha toda essa experiência, essa discussão no mundo. Nós vivíamos as ditaduras latino-americanas, então depois eu estudei isso, o feminismo na América Latina, ele foi muito
marcado por essa experiência da ditadura. A gente tinha já um engajamento, todas nós, né? Então, nosso feminismo não era um feminismo descolado do cotidiano da Latinoamérica. A gente isso vivia que eu acho isso, muito né? interessante no Brasil, Beth, assim, porque, né, a gente sabe, o próprio verbete, né, que nós vamos tratar do dicionário, fala dos vários tipos de feminismo. O nosso, como surgiu junto com a luta contra a ditadura, ele já era politizado de esquerda desde o início. Nós sempre fomos, eu gosto de frisar isso. E a gente tinha aqueles embates com pessoas que hoje são nossas companheiras, né? Que achavam que a luta era contra a ditadura e por melhores condições de vida, enfim, luta contra a hierarquia de classe, toda essa história que a sociedade se dividia. Naquela época isso era muito marcado, né? A pessoa de vida simples, sem recursos, realmente vivia como dizia, periférica completamente a qualquer bem-estar e a qualquer possibilidade de fazer seu desejo se tornar realidade, né, Miriam? A gente nem se lembra disso, mas era assim que era, né? Nós éramos pessoas de classe média que tinham acesso à cultura e a tudo mais. E o resto das pessoas do mundo que nós vivíamos não tinha acesso a nada. Era um fosso gigantesco. Agora, era até interessante, nós éramos assim umas 8 mulheres, mais ou menos, né? As Betes, né? A Fleury, Almeida, Cataldo, enfim, Lúcia Afonso e Kátia Galauer. E nós éramos um grupo de referência em Belo Horizonte. Então, Dia das Mães, entrevistava a gente fazia um discurso assim, crítico em relação a ser mãe. A gente tinha uma estrutura de discurso organizada. A gente estudava muito, né? A gente tinha muito prazer de estudar. A gente adorava. Né? Não era uma obrigação. Não. Era uma descoberta do mundo. Isso né? eu acho maravilhoso. Uma descoberta da reflexão que existia fora do Brasil, em lugares que a gente achava que talvez estavam tentando resolver os problemas que a gente via, não é? A gente buscava respostas nos estudos. Eu acho que nós éramos muito tentava. apaixonadas. A gente era. Continuamos, né? Graças a Deus. Mas, assim, naquela época, eu me lembro que os nossos encontros eram um domingo, se não me engano. Era aos domingo domingos. à tarde. Então, a gente lia um texto e discutia umas 3, 4 horas de discussões difíceis. Eu me lembro até de um detalhe, Beth. Você estava um pouco mais avançada até, porque você era favorável ao feminismo, mas você queria usar batom, você queria... E o nosso grupo era meio radical, Era, né? todo mundo me combatia. E o dia que a minha irmã chegava do Rio ia visitar a gente, aí eu falava, me empresta essa saia. Aí já botava uma saia bem bonita, botava e falava, vou provocar minhas amigas. Isso a gente está brincando. Aí eu de saia, maquiada. A gente está brincando, mas eu acho interessante mostrar isso. Porque é ser feminista e realmente poder se enfeitar. Poder né? exercer a sua feminilidade. A sua feminilidade. Que era esse exercício que eu fazia quando eu ia no grupo feminista, de batom, de perfume, de saia colorida, alegre, sensual. E ao mesmo tempo, mulher, né? eu acho que nós éramos mais avançadas que a esquerda. Porque o nosso grupo, o feminismo, de maneira geral, era considerado um desvio de forças da luta contra a ditadura. E nós éramos muito atentas, a gente acompanhava a questão das mulheres na União Soviética, em outros países comunistas, e a gente sabia que não se resolvia automaticamente. Na França, que era uma crítica à União Soviética, no sentido dessa questão, né, específica, as mulheres francesas de esquerda faziam um discurso crítico em relação a isso, e a gente acompanhava isso muito de perto. A gente também lia Simone de Beauvoir, tem que lembrar, né? Realmente, eu acho que era um a gente grupo, estudava muito, eu tenho muito respeito pelo que nós fomos. Isso é muito bom. Você sabe que eu também? É bom olhar para trás e ter respeito por aquilo que você foi. É muito bonito. A gente ter tido a coragem de abandonar tanta coisa agradável para estar o tempo todo tentando compreender o mundo naquele momento que a gente era tão jovem. A gente tinha quantos 20 e poucos anos, 22, Olha, em 23? 74, eu tinha 19. Exatamente. Dando um pulinho aqui no tempo, 1980, aí você tem aquele movimento no adro da Igreja São José contra a morte de 2 mulheres pelos seus respectivos maridos, não é? Que ficou famoso internacionalmente, né? Porque em vez de separar, os homens mataram as suas mulheres, né? Regina Souza Rocha e Heloísa Ballesteros. Aí foi um grande momento também, umas 500 pessoas, não havia aquelas grades, as pessoas segurando rosas e velas, e teve uma repercussão internacional. Eu achei hoje... E me lembro das discussões que a gente tinha, se a gente devia ou não devia aceitar isso, se a gente devia ou não devia aceitar a televisão, se a gente devia ou não devia aceitar certas repercussões. Aquela manifestação foi programada, né, para ocupar o lugar na imprensa. Também foi uma coisa muito esperta da nossa parte. Imprensa, nós éramos jornalistas, né? Então, sabíamos como a coisa funciona. Fazer estratégia de ocupação da mídia, né? Então, hoje, eu achei, Beth, esse panfleto aqui, ó, vou mostrar para a minha câmera aqui, esse panfleto,
que foi distribuído na época lá nas escadarias da Igreja de São José. E aqui você tem um belo poema, eu sei que já está longe no tempo, né? Mas para mim é o melhor poema seu. 1980. E eu gostaria que você terminasse, nós vamos terminar esse bloco, então, com a Beth lendo Aos Homens, Nosso Mel e Nosso Fel. Ai, meu Deus, espero não chorar, que eu sou meio chorona. Então, esse poema eu fiz uma declamação e outras pessoas também declamaram, né? Vamos lembrar, depois a gente pode dizer quem foi. A Suzana Nunes de Moraes também declamou depois de mim, eu acho. Então, somos mulheres silenciosas e brandas, onde descansais a arma do guerreiro. Somos o regaço de colorido pardo, onde recorreis para vossas injúrias. Somos os anéis de cabelo, o carinho, os cheiros, gostos, mesuras. Somos o pote onde depositais impiedosos o sêmen de vossa raça. Somos as virgens fecundas, mulheres fecundadas, suaves, brandas, porém caladas, que arrastais impunes pelas cavernas de todos os tempos e nos mantens caladas para o bem da humanidade. Somos suaves e brandas, chorando silenciosamente nossos males. Não clamamos aos 7 mares. Somos as mulheres fecundadas a quem não dais o dom da palavra. Somos os seres amputados, somos a caneca de barro, o vaso, o jarro, que de tristeza não demoram a transbordar. E transbordamos.